Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Eu trouxe um primeiro vídeo pintando a laranja e o bolo. Adiantei o bolinho, adiantei a laranja, o prato também. Gente, esse prato eu não passei o vídeo dele, tá? Mas ele foi pintado com a tinta preta, um pouco do azul marinho e um leve brilho assim com a tinta branca, tá? Bem pouco, porque eu busquei alguns reflexos da pia e joguei nesse pratinho, tá? O modelinho dele é assim mesmo, muito lindinho, né? Agora eu vou terminar aqui a nossa pinturinha, o bolo, a laranja e esse fundo também, essa sombra que ficou linda, né? Eu fiz com o flamingo, um pouquinho do camurça e um pouquinho apenas do sépia, que é pra, tá vendo? Eu circulei ao redor das laranjas, que é pra fazer uma sombra, tá? Eu precisava dar, né? Aqui uma certa profundidade entre essas laranjas, tá bem? Estou buscando fazer tudo de forma bem simples. Aqui eu estou trabalhando com o marfim, vou dar um brilho aqui nesse bolo, porque a gente pinta, a tinta seca, fica fosca, vai perdendo um pouco a cor. E assim a gente vem reavivando as cores, tá? Estou usando apenas o marfim por enquanto. E o pincel redondo, tá? Acho que esse é o número 8, porque ele já é bem velhinho, né? Mas eu vou fazendo aqui, tá vendo? Essas batidinhas leves com esse pincel marfim, dando uma clareadinha nesse bolo. Então, começo aqui na casquinha do bolo. É sempre legal você olhar. Aí o clareador, tá? Botei pouco, né? Porque ela já tem aqui um pouco de tinta, já tá seca, já secou mesmo, tá? Desculpa. Então, com o siena natural, eu vou dar uma escurecida aqui. Sempre tem um lugarzinho, né, com uma sombra a mais. Como eu falei, esse bolo, a minha irmã mandou a foto pra mim. Do jeito que ela mandou, eu tirei aqui o desenho, tá? Estou com um pincel número, acho que é 8, gente. Mas tá tão velhinho que já não tem mais número. Mas é o 8 mesmo. Ele é muito bom, bem velhinho. Gosto muito de trabalhar com meus pincéis assim, bem velhinhos. A gente compra, mas os pincéis de hoje já não são, né, mais, não são iguais aos outros antigos. Enquanto tem um pelinho, eu tô usando, é o hábito. A gente cria um hábito com nossas ferramentas. É muito pessoal ferramenta de trabalho. Então, com siena natural, eu venho dando uma leve esfumaçada, cobrindo um pouco das manchinhas que ficaram com a outra tinta. Ele tem apenas um lado aqui mais escuro do que o outro. Ele me dá aqui um detalhe e venho escurecendo aqui. Pouca tinta, né? Por eu já ter passado uma base, eu passo aqui pouca tinta, tá? Venho trazendo assim sobre leve, pouquinho apenas de clareador. E com o mesmo pincel, já que eles estão no mesmo contexto, né? Eu passo aqui, ó, com a tinta pro lado de fora do pincel, eu uso o lado que não tem tinta, então, veja que a tinta fica, tá vendo, ó, sobre o risco do carbono, e vou assim, ó, que é pra não sujar a parte que eu já passei com essa tinta mais clara, tá? Também esfumaço, clareador. Tudo muito suave e delicado. Aqui eu estou com ocre e ouro, tá? Não posso deixar essa casca com ar de muito queimado, né? Então, eu venho com um pouco apenas do canário, pego aqui mesmo, ó, sem lavar pincel, sem limpar, sem nada. E vou clarear esse lado aqui.
Passo essa tinta, agora venho com um pouquinho do marfim, porque esse pedacinho aqui, tá vendo, nessa lateralzinha, essa barrinha, na verdade, né, da casquinha do bolo, eu clareio um pouquinho, tá? Para não deixar aquele tom tão forte, porque a parte de cima sempre é um pouquinho iluminada e essa ponta aqui, então, é bem iluminada mesmo, tá? Faço aqui também. Agora eu preciso de uma sombra aqui. Então, com o mínimo do sépia, pego aqui, com o pincel, tá vendo, pouca tinta, só de um lado. E já pego ele assim, ó, e vou fazer, não vou fazer batidinha, não vou passar, riscar aqui com meu pincel, faço assim, pra fazer esse movimento aqui, ó, tá? Tá vendo, ó? Ponho assim e ponho assim, ó. E vou fazer aqui também. Aqui é como se eu subisse com ele. Como essa ponta parece estar bem certinha, eu acerto aqui também. E tudo que eu fiz aqui nesse bolo de cima, eu também faço nessa casquinha desse pedaço aqui de baixo, tá? Passo siena, depois venho clareando ao redor. Nas bordazinhas que são mais claras, eu venho usando a mesma tinta, tá? Como são as mesmas tintas, movimento repetido, eu vou adiantar um pouquinho aqui o meu vídeo, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, volta o vídeo que para você entender direitinho. Eu já faço de acordo que eu possa voltar e trabalhar em cima dela depois, tá? Tinta bem diluída. Esfumaçando sobre leve aqui, avanço um pouquinho pra cima dessa que eu passei. Não em cima do sépia, tá? Só sobre o siena natural. Beleza? Ainda com o mínimo de tinta ocre, com o mínimo do canário. Veja que é bem pouquinho, eu pego na pontinha. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vê que a mão já tá acostumada de fazer esses pequenos detalhes, tá vendo? Que é como já se fosse um motorzinho. Agora, o mínimo do canário, o mínimo do marfim. E a mão já, depois que acostuma, é quase que automático. Com o outro lado do pincel, que não tem muita tinta, faço mesmo aqui. É que ali no bolo aparece mais pra mim essas pontas mais claras, tá? E assim eu venho tentando fazer, né? Só com canário e clareador. Agora eu pego um pouquinho aqui desse sujinho mesmo que estava, do ocre ouro com o canário, mas não peguei ali. Tô só raspando esses restinhos que eu tenho aqui, tá? Porque eu venho trabalhando aqui em cima. Agora já esfumaço, já trago, já passo o pincel em pé, de lado. Venho trabalhando mesmo essa tinta. Porque agora eu já estou pintando para ficar, tá? Com o mínimo do ocre ouro, eu venho aqui. É como se fosse a sombra do pedaço da casca, né? Mas não ponho muito também. E agora eu faço isso aqui para baixo, passo mais um pouquinho.
Beleza. Preciso que essa casquinha fique bem mais natural. Então, eu venho com o canário, pouquíssimo, e faço aqui, ó, batidinhas, tá? Pra parecer mesmo só uma sombra da casquinha. Porque seca, fica esse tom bonitinho. E faço aqui também. Como aqui eu já fiz com ela totalmente molhada, vê que a reação da tinta é outra, né? Aqui, com o mínimo do amarelo canário, eu faço aqui também, bem pouquinho. Esse tom tá bem escurinho por ele estar de lado. Bem pouquinha tinta, tá bom? Depois, na hora de acertar o pratinho, eu vou diminuir, porque isso aqui é bem pequeno. Aqui, nesse ladinho, ele é bem clarinho aqui pra mim. Então, eu com esse pincel pequenininho, eu faço aqui apenas com o marfim, tá? Umas batidinhas, são uns pontos de brilho aqui. Mas depois ele vai se apagando, como ela agora já tá um pouquinho seca, já fui lá, já bebi minha água. E eu vou fazer duas batidinhas apenas, tá? Nada de muito, senão fica fora aqui do contexto, né? Da cor da massa do bolo. E ele vem assim. Vem pouquinho, não ponho em todo esse pedaço. Aqui eu já faço o seguinte. Como ficou essa marca aqui? Venho dando uma clareada com... Vê como tem pouca tinta, que eu passei tinta aqui em cima, mas ainda aparece pra mim a parte do lápis, né, do carbono. Mas eu não posso deixar isso aqui. Então, eu venho agora com essa tinta. Aqui eu estou com o canário e faço aqui. Para cobrir bem essa parte, né? Eu não posso deixar, eu tenho que deixar um pedaço de bolo meio que irreal aqui, né? Nunca vou conseguir, mas com o mínimo apenas na pontinha do pincel. Esse pincel é o número 0, bem pequenininho. Faço desse lado aqui. Aí, pra saber que é uma quina de um pedaço de bolo, eu faço daqui pra cima, tá? E o daqui eu faço pra baixo, olha só. Até errei ele. Tá vendo? Olha, eu venho aqui pra baixo. E o daqui, eu vou pra parte de cima, contrário, tá? Daqui pra cá. Então, daqui eu desci e daqui eu subi. Lavo o pincel. E sigo trabalhando aqui com ele, o marfim. Pouca tinta, tá? Com esse mesmo pincel, eu pego o mínimo aqui do canário também. E aqui tá bom pra mim. Nesse lado, ele só tem umas pintinhas apenas da tinta branca. Não é tinta branca, né? Porque se o trigo foi assado,
não tem tinta branca, teria que ter ficado aqui bolinho de trigo cru, mas não é o caso aqui, tá? É o reflexo, tá vendo? Então, eu com muita delicadeza vou fazer aqui um pequenininho detalhezinho sobre esse marfim que eu passei de um lado, agora eu venho do outro e desfaço com o pincel já sujo daquelas tintas ali, tá bem? Vem até aqui, ó. Aqui tem umazinha apenas, uma aqui. Opa! Olha como é pouco mesmo, não dá nem pra ver. Faço uma aqui, tem um pontinho aqui bem pequenininho. Tem uma aqui, gente, na hora do acabamento a gente precisa ter paciência, tá? Demora-se um pouco mais para fazer acabamento do que para pintar toda a pintura. É verdade isso, mas por isso temos que ter, né, paciência. Com esse pincel ainda pequenininho, que é o 0030 da Condo velhinho, ele é de acabamento, tá? Ele é de contorno, mas eu não jogo fora meus pincelinhos. Eu guardo porque eles me ajudam muito aqui. Tem aqui uns detalhes. E eu busco seguir com o siena natural, porque ainda vou fazer acabamento assim. Eu desfaço ele, né? Tem umzinho aqui. Tem umzinho aqui. Muito piquititinho. Tem uma aqui maior, ó. Tem aqui. E tem umzinho cá em cima, olha aqui, até a marca já tá aqui, me facilitando. Assim, ó. Tá aqui, ó. Aqui tem um bem grandinho, bem aqui perto dessa coisa, tá vendo? Desse pedaço quebrado ali. Aqui. Aqui. Assim. E veja que a gente tem que ter também a sensibilidade de ir descobrindo, tá? Aqui, quase na direção desse tem um. Aqui logo também. O de baixo tem mais. Aqui. Tá vendo? Bem do ladinho. Aqui, ó. Tipo uma vírgulazinha. Aqui tem. E aqui tem um grandão também. Com siena natural e com ocre ouro. Depois eu venho arrumando ele com... Nem lavo o pincel, porque aqui é tudo tinta bem clara. Já faço aqui arrumando também, ó. Fazendo essas batidinhas, como se o bolinho tivesse rasgadinho aqui, né, quebradinho. E com o marfim logo em seguida já venho clareando também. Eu vou trabalhar aqui com o marfim nesse, tá? Na hora de vir acertar com a tinta preta, tem que ter muito cuidado. Mas aqui ficou aparecendo um pedacinho da tinta preta aqui no meio. Aí na hora que acertar, eu entro com o pincel um pouquinho aqui nesse meio, tá? E acho que o pedacinho de bolo daqui se perdeu. Deve ter sido minha irmã que tenha comido. E já venho com essa mesma tinta, com esse mesmo pincel sujinho, já venho fazendo aqui, ó. Com esse pincelzinho ainda, com o marfim. Bom, agora eu vou
meio que contornar esse bolinho com a tinta preta, porque eu pintei o prato, mas deixei para acertar esse pedacinho agora. Senão eu podia aqui borrar essa tinta do bolinho e depois ficar difícil, né? A tinta preta é de tom bem forte. Então vou fazer aqui bonitinho todos esses pequenos detalhes do bolo. Contorno esses pedacinhos, né, que o bolo é todo picadinho. Vou trabalhando aqui ao redor e já termino a parte do prato, tá? Terminando essa parte, eu já volto pra gente continuar com a nossa pintura. Picotei todo aqui o bolo com a tinta preta. Veja que como ela facilita também, né? Bom, gente, com a tinta branca e o amarelo limão, eu vou dar uma iluminada aqui no meu bolo. Preciso dar um brilho nele, né? Quando a tinta seca, ela vai ficando meio que fosca, embaçada. E a gente vem aqui dando um brilho para ficar bem parecido com o que a gente está pintando, né? Então, eu não passo em todo o bolo, tá? Mas nessa partezinha assim das laterais, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É um brilho mesmo, tá? Com amarelo limão, a tinta branca. Esse cantinho ali que tem esses pedacinhos aqui picotados do bolo, eu venho iluminando também, tá? Porque ele é bem clarinho, tem aqui uns brilhos e eu assim venho espalhando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, com um pincel sobre leve, pouca tinta, tá? A tinta está bem diluída, mas eu preciso, né, dar um brilho aqui nesse bolo, tá muito fosco. E isso é normal, tá? Quando a tinta seca. E aqui. Pego e sujo todo o pincel e faço aqui também. Essa parte mais clara do bolo, tá? Ficar meio manchadinho. E vou passando aqui aonde for necessário. Os detalhezinhos, tá vendo? São os pontos de brilho, né? Porque o reflexo, só limpo mesmo aqui o pincel. Lavo o pincel de novo. Agora com um pouquinho, um pouquinho também do amarelo ouro. Puro, tá? Vou dar um brilho aqui também, ó. Um pincel macio, é bom nessas horas a gente ter uma seda de pincel macio, tá? Porque assim não agride a tinta que já está. Pouca tinta. Que é pro tecido não ficar duro quando secar, tá bom? Se achar necessário dar uma escurecida aqui, aí suja o mínimo com o siena natural, mas tem que ser um pensamento só, para não escurecer demais aqui, tá? Faça essa misturinha leve com
Assim como eu fiz com a tinta branca e amarelo limão, faço também com amarelo ouro e o mínimo da tinta sépia. Ai, sépia nada, gente. O siena natural, tá bom? Ó. Só nessa parte que eu já havia deixado, né? Mas aí quando seca, ela realmente vai dando aqui aquela diferença, vai secando, vai mudando de cor, vai ficando um pouco assim, embaçado, rosto ressecado. E a gente vem acertando agora. Na hora do acabamento. Com o mínimo do... Ih, com o mínimo do siena puro, dou uma reforçadinha aqui, tá? Bem pouquinho. E dou um brilhozinho também aqui, ó. Faço meio que um contorno. Não é um contorno, tá? Para separar a massa da casca. Não pego mais tinta, apenas aproveito aquela que está ali. E aqui também. Apenas na parte da casquinha. Agora, com o amarelo e branco, amarelo limão e o branco, eu vou fazer uns detalhes sobre o bolo, porque ela jogou aqui uns negócios em cima, eu acho que é casquinha de laranja, porque está amarelinho e assim eu vou seguir, tá? Faço aqui uns detalhes, tipo umas vírgulas pequenininhas, calculando mesmo uma casquinha de laranja ralada ou o coco, é alguma coisa assim, mas eu acho que é casquinha de laranja, porque está amarelinho. Então, o que eu faço? Eu uso um pouco da tinta branca, um pouquinho do amarelo limão ou vice-versa. Pode botar um primeiro, o outro depois, mas o legal é fazer com a tinta molhada ainda, tá? Faço em cima dos 2 pedaços de bolo e logo em seguida faço também no prato, tá? Porque tem no prato também esses detalhes que eu estou fazendo aqui. Ah, quando secar, se ficar muito apagadinho, você vem e refaz, tá bom? Bem, então fiz aqui em cima dos bolos e fiz aqui, tá? Ó, gosto de acompanhar bem próximo da pintura, por isso eu vim fazendo isso aqui também, tá? Mas como eu disse, aqui é tudo de acordo com a sua vontade, tá? Bom, agora vamos arrumar a laranjinha. Praticamente nessas laranjas eu repito as tintas que eu passei a primeira vez, tá? Se você assistiu o primeiro vídeo, se você não tiver assistido, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E assim você assiste o primeiro para você se encontrar aqui nessa segunda parte, tá bom? Vou passar um pouquinho da tinta verde, vou trabalhar com outras cores. Realmente eu vou refazer e fazer alguma coisa que tenha faltado aqui, tá bom? E já é outra cor. Aqui.
E assim vai ficando a minha laranja. Já faço aqui também. Passei o verde folha, depois passei um pouquinho do amarelo ouro. Aqui também eu estou passando um pouquinho do amarelo ouro, tá? É mesmo pouco, é só para dar um brilho, né? Também, assim como eu fiz no bolo, porque quando a tinta vai secando, a gente vem refazendo, pintando o que falta. E veja que vai realmente ficando um brilho muito bonito, né? Vou meio que dando uma contornada para separar uma laranja da outra. Gente, esse piso eu fiz com o flamingo, desculpa, o siena não, o camurça, e dei uma escurecida ao redor das laranjas com o sépia, tá? Como é simples de fazer, né? Se você não gostar dessa corzinha, você muda também, tá? Bota do seu jeitinho, a cor que você acha que goste, que combine com a sua pintura. E veja que a parte que tem o amarelo ouro, eu venho refazendo também. Onde eu passei o cenoura, eu passo cenoura. Onde eu passei o mínimo também do siena, eu repasso a mesma coisa. A parte branca, esse brilho aqui no centro dela é assim mesmo, tá? Tem umas, essa primeirinha aqui, ela tem um monte de pinguinha ao redor e realmente é assim também, tá? Muito simples, fácil de fazer, você apenas vai repetir as cores que eu passei, gente. Tinta diluída, pouca tinta, para não ficar uma tinta grosseira, uma pintura grosseira, e nem ficar o tecido duro quando secar, tá bom? Esse ponto de brilho aqui nas laranjas também estão certas, tá? Busquei tirar bem parecido com o desenho que veio para mim, que é tudo real aqui, tá? Laranja, prato, bolo. Espero que você goste, espero que você faça mesmo, tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Se gostou, compartilhe, deixe o seu like, gente, divide com alguém, tá? Tem sempre aqui alguém esperando, né? Você, tá? Para estender a mão e ajudar. Mesmo que seja com pouco que você sabe, passe isso para alguém, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, feliz semana.